que trata de castelos nas nuvens e outros assuntos. Amanhecia nas montanhas. As tempestades dos últimos dias tinham seguido adiante e o ar estava limpo e frio. Lord Septimus da Fortaleza da Tempestade, alto e semelhante a um corvo, vinha subido pelo passo da montanha, olhando ao redor enquanto caminhava como se estivesse procurando alguma coisa perdida. Conduzia um pônei castanho, pequeno e desgrenhado. Onde o passo se alargava, ele parou, como se tivesse encontrado, ao lado da trilha, o que estava procurando. Era uma carrocinha pequena e mal conservada, pouco mais do que um carrinho de bodes que estava ali caída de lado. Nas proximidades estavam 2 corpos. O primeiro era de um bode branco, a cabeça toda manchada de vermelho de sangue. Septimus experimentou mexer com um dos pés o bode morto para virar sua cabeça. O animal tinha recebido um ferimento profundo e fatal na testa, num ponto equidistante entre os chifres. Ao lado do bode estava o corpo de um rapazinho, com o rosto tão inexpressivo na morte como devia ter sido em vida. Não havia ferimentos que revelassem como ele teria morrido. Nada, a não ser um hematoma muito escuro na têmpora. Alguns passos de distância desses corpos, Septimus encontrou, meio escondido ao lado de uma rocha, o cadáver de um homem de meia idade, de bruços, em trajes escuros. A pele do homem estava descorada e seu sangue tinha se acumulado numa poça no chão rochoso. Septimus se agachou ao lado do corpo e, hesitando, levantou a cabeça, puxando pelo cabelo. O pescoço tinha sido cortado com perícia, num risco que ia de uma orelha à outra. Septimus olhava intrigado para o corpo. Ele o conhecia, mas... Então, com um barulho como se uma tosse seca e engasgada, ele começou a rir. A barba, disse dirigindo-se ao corpo. Você raspou a barba, como se eu não fosse reconhecê-lo sem ela, Primus. Primus estava ali, parado, cinzento e espectral, ao lado dos outros irmãos. Você sempre teria me reconhecido, Septimus, disse ele, mas a falta da barba poderia ter me garantido mais alguns instantes, nos quais eu talvez o tivesse visto antes de você me reconhecer. E a voz do morto não era mais do que uma brisa na manhã, fazendo farfalhar o arbusto espinhento. Septimus se levantou. O sol começava a nascer em cima do pico mais oriental do Monte Pansa, emoldurando Septimus com sua luz. Portanto, eu serei o 82º senhor da Fortaleza da Tempestade, disse ele ao cadáver no chão. Além de mestre dos altos penhascos, senescal das cidades dos espigões, protetor da cidadela, supremo guardião do Monte Huon e tudo mais. Não sem o poder da Fortaleza da Tempestade no pescoço, meu irmão, disse Quintus com acidez. E ainda a questão da vingança, atalhou Secundus com a voz do vento que zonia pelo desfiladeiro. Antes de mais nada, você agora precisa se vingar do assassino de seu irmão. Essa é a lei de Talião. Como se o tivesse ouvido, Septimus abanou a cabeça. Por que você não podia ter esperado só mais alguns dias, hein, Primus? Perguntou o cadáver aos seus pés. Eu teria matado sozinho. Tinha um belo plano para sua morte. Quando descobri que você não estava mais a bordo de O Coração de um Sonho, levei pouquíssimo tempo para roubar um escaler do navio e voltar para buscar uma pista sua. E agora preciso me vingar por conta dessa sua triste carcaça. E tudo pela honra de nosso sangue da Fortaleza da Tempestade. E assim, Septimus será o 82º senhor da Fortaleza da Tempestade, concluiu Tertius. Há um velho ditado cuja intenção principal é advertir contra o cálculo antecipado do valor numérico dos ovos antes que a galinha os ponha, salientou Quintus. Septimus se afastou um pouco do corpo para urinar numa grande pedra cinzenta. Depois voltou até o corpo do irmão. Se eu o tivesse matado, poderia abandoná-lo aqui, para apodrecer, disse ele, mas como coube a outra pessoa esse prazer, eu o levarei comigo um pouco mais e o deixarei no alto de um penhasco para ser devorado por águias. Com isso, grunhindo com o esforço necessário, levantou do chão o corpo de frente grudenta e o içou por sobre o lombo do pônei. Remexeu o cinto do cadáver, retirando a bolsa com as runas. Obrigado, meu irmão, por elas, disse, dando tapinha no corpo sobre o pônei. Que você morra engasgado com ela se não se vingar da vagabunda que cortou a minha goela, disse Primus com a voz das aves das montanhas que despertavam para acolher um novo dia. Estavam assentados, um ao lado do outro, numa nuvem branca e fofa, do tamanho de uma pequena cidade. A nuvem era macia por baixo deles, um pouco fria, tornava-se mais fria quanto mais você afundasse nela, e Tristan ali empurrou a mão queimada tanto quanto pôde. A textura ofereceu ligeira saliência, mas aceitou a sua mão. O interior da nuvem era gelado e esponjoso, ao mesmo tempo real e insubstancial. A nuvem amenizou um pouco a dor na sua mão, permitindo que ele pensasse com mais clareza.
Bem, disse ele depois de algum tempo, parece que estraguei tudo. A estrela estava sentada ao seu lado na nuvem, usando o roupão que tinha apanhado emprestado com a mulher da estalagem. Sua perna quebrada estava esticada para o meio do espesso nevoeiro à sua frente. Você salvou a minha vida, disse ela por fim. Não salvou? Imagino que tenha feito isso mesmo. Odeio você, disse ela. Já o odiava por tudo isso, mas agora eu o odeio ainda mais. Tristan abriu e fechou a mão queimada no abençoado frescor da nuvem. Estava se sentindo cansado e ligeiramente fraco. Algum motivo em particular? Porque, disse ela com a voz tensa, agora que você salvou a minha vida, pela lei do meu povo, você se tornou responsável por mim e eu por você. Aonde você for, eu também devo ir. Ah, disse ele, e é tão mal assim, hein? Seria preferível passar a minha vida acorrentada a um lobo cruel, a um porco fedorento ou a um espectro dos pântanos, respondeu ela categórica. Sinceramente, não sou tão ruim assim, disse ele. Não quando as pessoas começam a me conhecer. Olhe, peço desculpas por toda aquela história de prendê-la na corrente. Talvez nós pudéssemos começar tudo de novo. Simplesmente fingir que nada disso chegou a acontecer. Então, meu nome é Tristan Thorne, prazer em conhecê-la. Ele estendeu a mão não queimada para ela. Mãe Lua me proteja, disse a estrela. Eu preferiria pegar a mão de um. Tenho certeza que sim, disse Tristan, sem esperar para descobrir com que criatura ele seria comparado desfavoravelmente dessa vez. Já pedi desculpas. Vamos começar tudo de novo. Sou Tristan Thorne, prazer em conhecê-la. Ela deu um suspiro. O ar era frio e rarefeito a uma altitude daquelas, mas o sol os aquecia, e as formas das nuvens ao redor lembravam a Tristan uma cidade fantástica ou uma urbe etérea. Muito, muito lá embaixo ele conseguia ver o mundo real, com o sol fazendo sobressair cada árvore diminuta, transformando cada rio sinuoso num fino rastro prateado de lesma, a rebrilhar enquanto percorria a paisagem da terra encantada. Então, perguntou Tristan. Disse a estrela. É uma tremenda piada, não é mesmo? Aonde tu fores, eu hei de ir, mesmo que signifique minha morte. Ela fez girar a superfície da nuvem com a mão, formando um redemoinho de névoa. E então, por um instante, sua mão tocou na de Tristan. Minhas irmãs me chamam de Vine, disse ela, porque eu era uma estrela do anoitecer. Olhe só para nós dois, disse ele. Que belo par, você com a perna quebrada e eu com essa minha mão. Mostre-me sua mão. Ele a tirou de dentro da nuvem fresca. A mão estava vermelha e bolhas surgiam em cada lado, bem como no dorso, onde chamas tinham lambido a carne. Dói? Perguntou ela. Dói, respondeu ele. Na verdade, dói muito. Que bom, disse Vine. Se eu não tivesse queimado a minha mão, era provável que você já tivesse morta agora, ressatou ele. A estrela teve a elegância de abaixar o olhar, envergonhada. Você sabia? Acrescentou ele, mudando de assunto. Que deixei a minha bolsa na estalagem daquela maluca? Agora não temos nada, a não ser essas roupas em que nos encontramos, em que nos perdemos, corrigiu a estrela. Não temos comida nem água, estamos mais de meio quilômetro acima do mundo, sem meios para descer e sem nenhum controle sobre a direção para onde a nuvem está indo. E nós dois estamos feridos. Deixei alguma coisa de fora? Você se esqueceu da parte que as nuvens têm o hábito de se dissipar e desaparecer, como se nunca tivesse existido, disse Vane. Elas fazem isso, já presenciei. Eu não sobreviveria a mais uma queda. Bem, disse Tristan, dando de ombros. É provável que estejamos condenados, mas bem que podíamos dar uma olhada por aí enquanto estivermos aqui no alto. Ele ajudou Ivane a ficar de pé e, desajeitados, os dois deram alguns passos claudicantes em cima das nuvens. E então, Ivane se sentou de novo. Não adianta, disse ela. Vá você por aí dar uma olhada, vou esperar por você aqui. Promete? Perguntou ele. Nada de fugas dessa vez? Juro, juro por minha mãe Lua, disse Vine, entristecida. Você salvou a minha vida. E com isso, Tristan precisou se contentar. Seu cabelo agora estava quase todo grisalho e seu rosto repleto de bolsas, com rugas no pescoço, em torno dos olhos e nos cantos da boca. Não havia cor em seu rosto, apesar de o traje dela ser uma mancha sangrenta só. Ele tinha sido rasgado no ombro e por baixo do rasgo via-se franzida e obscena uma cicatriz profunda. O vento açoitava o cabelo em volta do seu rosto, enquanto ela forçava a carruagem negra a atravessar os escalvados. Os 4 garanhões tropeçavam com frequência. O suor espesso gotejava em seus flancos e a espuma sangrenta escorria de sua boca. Mesmo assim, seus cascos continuavam a seguir pela trilha enlameada que atravessava os escalvados, onde nada cresce. A rainha das bruxas, a mais velha das Lilin,
parou os cavalos ao lado de um pináculo rochoso da cor de azinhavre que se projetava do solo pantanoso dos escalvados como uma agulha. Depois, tão devagar quanto seria de esperar de uma dama que já não estava na primeira nem na segunda juventude, ela desceu do assento do cocheiro para a terra úmida. Deu a volta na carruagem e abriu a porta. Com isso, a cabeça do unicórnio morto, com a adaga enfiada, caiu toda mole. A bruxa subiu na cabine da carruagem e forçou a boca do unicórnio a se abrir. O rigor mortis estava começando a se instalar, e foi só com muita dificuldade que o maxilar se abriu. A bruxa mordeu a própria língua com força, tanta força que sentiu uma dor aguda e metálica. Mordeu até sentir o gosto do sangue. Fez girar o sangue na boca, misturando-o com saliva. Dava para sentir que alguns de seus dentes estavam começando a se soltar. E depois, cuspiu na língua malhada do unicórnio morto. Sua boca, seu queixo estavam salpicados de sangue. Ela resmungou algumas sílabas que não serão registradas aqui, e então fechou a boca do unicórnio novamente. Saia da carruagem, disse ela ao animal morto. Com rigidez e desajeitado, o unicórnio levantou a cabeça. Depois mexeu as pernas como uma corça recém-nascida ou um potrinho que mal está começando a andar, se torceu e forçou-se a ficar de pé nas quatro patas. E meio saindo, meio caindo, ele trombou da porta da carruagem em cima da lama, onde se pôs de pé. Seu lado esquerdo, sobre o qual estava deitado na carruagem, se encontrava inchado e escuro com sangue e fluidos. Meio cego, o unicórnio morto foi cambaleando na direção da agulha de pedra verde até chegar a uma depressão em sua base, onde caiu ajoelhado sobre as pernas dianteiras de uma medonha paródia de uma postura de oração. A rainha das bruxas estendeu a mão e arrancou a faca do olho do animal. Cortou-lhe então o pescoço de um lado a outro. O sangue começou a escorrer, devagar demais, do corte em que ela fez. Ela voltou à carruagem para apanhar o cutelo, e então começou a golpear o pescoço do unicórnio até separá-lo do corpo, a cabeça do unicórnio cair na bacia da rocha, que agora estava se enchendo como uma poça escura de sangue que causava náusea. A bruxa apanhou a cabeça do unicórnio pelo chifre e a colocou ao lado do corpo, na rocha. Contemplou então, com seus olhos duros e cinzentos, a poça vermelha que tinha feito. 2 rostos olhavam para ela dali da poça, 2 mulheres muito mais velhas de aparência do que estava agora. Onde ela está? Perguntou o primeiro rosto impaciente. O que você fez com ela? Olhe só para sua cara, disse a segunda Lilim. Você levou o que restava da juventude que tínhamos poupado. Eu mesma a arranquei do peito da estrela tantos e tantos anos atrás, enquanto ela berrava e se contorcia e chorava de desespero. Pela sua aparência, você já desperdiçou a maior parte daquela juventude. Cheguei tão perto, disse a bruxa para as irmãs na poça, mas a estrela tinha um unicórnio a protegê-la, e agora eu tenho a cabeça do unicórnio e vou levar de volta comigo. Já faz muito tempo que não temos um chifre de unicórnio recém-moído em nossas artes. Que se dane o chifre de unicórnio, disse a irmã mais nova. O que houve com a estrela? Não consigo descobrir onde ela está. É quase como se ela não estivesse mais na Terra Encantada. Fez-se uma pausa. Não, disse uma das irmãs. Ela ainda está na Terra Encantada, mas está se dirigindo para a feira em muralha. E esse lugar fica perto demais do mundo do outro lado da muralha. Uma vez que entre naquele mundo, estará perdida para nós, pois cada uma delas sabia que, se a estrela passasse para o outro lado da muralha e entrasse no muro das coisas como elas são, instantaneamente se transformaria em nada mais do que uma massa de rocha metálica de superfície toda irregular que tinha caído dos céus, fria, morta e sem nenhuma utilidade para elas. Vou então ao fosso de Dígore para esperar. Quem quer que vá à muralha é obrigado a passar por lá. De dentro da poça, as imagens das 2 velhas olhavam para ela com desaprovação. A bruxa passou a língua pelos dentes. Aquele ali do alto, pelo jeito que está balançando, vai cair antes do anoitecer, pensou ela. E cuspiu na poça de sangue. Pequenas ondulações se espalhavam pela poça inteira, apagando todos os traços da Lilim. Agora, a poça refletia somente o céu acima dos escalvados e as leves nuvens brancas lá nas alturas. Ela deu um chute no corpo sem a cabeça do unicórnio, de modo que ele caiu de lado no chão. Pegou então a cabeça e a levou consigo para o banco do cocheiro. Colocou-a do seu lado, segurou as rédeas e açoitou os cavalos inquietos para que saíssem num trote cansado. Sentado no alto do torreão da nuvem, Tristan se perguntava por que nenhum dos heróis dos romances baratos de aventuras que ele costumava ler com tanta avidez nunca passava fome. Sua barriga roncava e sua mão doía tanto. É claro que as aventuras têm o seu valor, pensou ele, mas não há como negar as vantagens das refeições nas horas certas e de não sentir dor. Mesmo assim, ele estava vivo, e o vento soprava em seu cabelo, e a nuvem seguia veloz pelos céus como um galeão a todo pano.
Olhando lá de cima para o mundo, ele não se lembrava de jamais ter se sentido tão vivo enquanto naquele instante. O céu estava tão celeste e o mundo tão real como ele não se lembrava de jamais ter visto, sentido ou percebido. Tristan compreendia que, de certo modo, estava acima de seus problemas, exatamente como estava acima do mundo. A dor em sua mão estava muito, muito distante. Ele pensou em suas ações e aventuras na viagem que tinha pela frente e teve a impressão de que toda aquela história, de repente, era muito pequena e muito simples. Ficou de pé no torreão da nuvem e deu alguns gritos de olá, repetidamente, com a voz mais alta possível. Chegou a agitar a túnica acima da cabeça, sentindo-se meio bobo enquanto fazia isso. Depois, começou a descer do torreão com dificuldade. Quando estava a um pouco mais do que a altura da base, perdeu o pé de apoio e caiu na macidez nevoada da nuvem. Por que está gritando? Perguntou Yvaine. Para as pessoas saberem que estamos aqui, disse-lhe Tristan. Que pessoas? Nunca se sabe, respondeu ele. É melhor eu chamar as pessoas que não estão por perto do que pessoas que realmente estejam por perto e deixem de nos ver porque eu não disse nada. A isso ela não lhe deu resposta. Estive pensando, disse Tristan. E o que estive pensando é o seguinte: depois de tivermos feito o que eu preciso fazer, levar você até a muralha e entregá-la para Victoria Forrester, talvez nós pudéssemos fazer o que você precisa. O que eu preciso? Bem, você quer voltar, não quer? Lá para cima, para o céu, para brilhar de novo à noite. Nós podemos tentar resolver isso. Ela olhou para ele e fez que não. Isso não acontece, explicou. As estrelas caem, elas não voltam para o seu lugar. Você poderia ser a primeira, disse ele. Só precisa acreditar. Senão, isso nunca vai acontecer mesmo. Nunca vai acontecer mesmo, respondeu ela. Da mesma forma que seus gritos não vão atrair ninguém aqui em cima, porque aqui não existe ninguém. Não importa se eu acredito ou não, é assim que as coisas são. Como está a sua mão? Doendo, disse ele, dando de ombros. E a sua perna? Doendo, mas não tanto quanto antes. Ô, de bordo! Foi uma voz vindo de muito mais alto. Ei, vocês aí embaixo, precisam de ajuda? Era um pequeno navio que rebrilhava dourado ao sol, com as velas enfumadas. Um rosto corado de bigodes olhava para eles do alto do costado. Era você, garoto, que estava pulando e dançando agorinha mesmo? Era eu, respondeu Tristan. Acho que precisamos de ajuda, sim. Muito bem, disse o homem, então prepare-se para agarrar a escada. Lamento informar que minha amiga está com a perna quebrada, disse ele, e eu feri minha mão. Acho que nenhum de nós dois consegue subir pela escada. Nenhum problema, nós podemos içar vocês. E com isso, o homem deixou cair uma longa escada de corda do alto do costado do navio. Tristan conseguiu pegá-la com a mão boa e a firmou, enquanto Yvaine, com esforço, se arrastava para pisar nela. Tristan então subiu a escada logo atrás dela. O rosto desapareceu do alto do costado do navio, quando Tristan e Yvaine se penduraram desconfortavelmente na extremidade da escada de corda. O vento atingiu o navio dos céus, fazendo com que a escada se afastasse da nuvem, e Tristan e Yvaine ficaram ali, girando lentamente no ar. Agora já! Gritaram algumas vozes em uníssono, e Tristan se sentiu sendo içado alguns palmos. Já, já, já! Cada grito indicava que eles estavam sendo içados para mais alto. A nuvem na qual tinham estado sentados já não se encontrava abaixo deles. Em vez disso, havia uma queda em que Tristan calculava ser de 2 quilômetros ou mais. Ele se segurava com uma força tamanha a corda, formando com o cotovelo da mão queimada um gancho que o prendia à escada. Mais um tranco para o alto, e Yvaine estava no nível do alto da amorada do navio. Alguém a ergueu com cuidado e a colocou no convés. Tristan escalou sozinho a almorada e se deixou cair no convés de carvalho. O homem de rosto corado estendeu a mão. Bem-vindos a bordo, disse ele. Esta é a nau livre perdita, em plena expedição à caça de relâmpagos. Ele tossiu. Capitão Johannes Alberic à sua disposição. Ele tossiu, uma tosse profunda no peito. E então, antes que Tristan pudesse dizer uma palavra que fosse em resposta, o capitão se deu conta da mão esquerda de Tristan. Migo, sua condenada, onde é que você se meteu? Aqui, passageiros necessitados de cuidados. Pronto, meu garoto. Migo vai cuidar de sua mão. Comemos aos 6 toques do sino. Vocês sentaram à minha mesa. Logo, uma mulher de aparência nervosa como uma gaforinha da cor de cenoura, Migo o estava acompanhando pelas entranhas do navio e passando em sua mão um unguento grosso e verde, o que a esfriou e aliviou a dor. Depois, ele foi conduzido ao refeitório, que era uma pequena sala de jantar ao lado da cozinha, que Tristan ficou feliz em saber que era chamada de cozinha de bordo, exatamente como nas histórias sobre o mar que ele tinha lido. Tristan acabou comendo mesmo à mesa do capitão.
Se bem que não houvesse de fato nenhuma outra mesa no refeitório, além do capitão e Meagle, havia mais 5 integrantes da tripulação. Uma turma desigual que parecia se contentar em deixar o capitão Alberic se encarregar de toda a conversa, o que ele fez com um caneco de cerveja numa das mãos, enquanto a outra alternava em se segurar o cachimbo rombudo e levar o alimento à boca. A comida era uma sopa grossa de legumes, feijão e cevada, e ela matou a fome de Tristan e o deixou satisfeito. Para beber, a água mais pura e mais fria que Tristan já tinha provado. O capitão não fez qualquer pergunta sobre como os dois tinham ido parar no alto da nuvem, e eles não ofereceram respostas. Deram a Tristan um leito com estranheza. O imediato, um cavaleiro tranquilo, com grandes asas e uma forte gagueira, enquanto Ivane foi acomodada na cabine de Meagle e a própria Meagle passou para uma rede. Durante o restante da sua viagem pela Terra Encantada, Tristan costumava se flagrar contemplando em retrospectiva todo esse tempo no Perdita, como um dos períodos mais felizes da sua vida. A tripulação o deixava ajudar com as velas e até mesmo de vez em quando segurar o leme. Às vezes, o navio navegava acima de escuras nuvens de tempestade, grandes como montanhas, e a tripulação pescava relâmpagos com um pequeno baú de cobre. O vento e a chuva costumavam lavar o convés do navio, e era frequente que Tristan se descobrisse rindo, exultante enquanto a chuva escorria por seu rosto, agarrado com a mão boa à corda amurada para não ser derrubado no mar pela tempestade. Meagle, que era um pouco mais alta e um pouco mais magra que Vine, tinha-lhe emprestado alguns vestidos, que a estrela aceitou com alívio, tendo o prazer de usar roupas novas em dias diferentes. Muitas vezes, ela subia até a figura de proa, apesar da perna quebrada, e ficava ali sentada, olhando para o chão lá embaixo. "Como está sua mão?" perguntou o capitão. "Muito melhor, obrigado", respondeu Tristan. A pele estava brilhosa, cheia de cicatrizes, e os dedos estavam com o tato prejudicado. Mas o bálsamo de Meagle tinha eliminado a maior parte da dor e acelerado imensamente o processo de cura. Ele estava sentado no convés, com as pernas suspensas sobre o costado, olhando lá para fora. "Vamos lançar âncora daqui a uma semana para receber provisões e alguma carga", informou o capitão. "Talvez fosse melhor se nós os deixássemos desembarcar neste lugar." "Ah, sim, obrigado", disse Tristan. "Vocês estarão mais perto de Muralha, ainda faltando uma boa viagem de 10 semanas, pode ser que mais, mas Meagle diz que a perna de sua amiga já está praticamente perfeita, e em breve ela vai poder sustentar o seu peso." Ficaram ali, sentados, um ao lado do outro. O capitão soltava baforadas com seu cachimbo, suas roupas viviam cobertas por uma fina camada de cinza, e quando ele não estava fumando o cachimbo, mascava o bocal, escavando o fornilho com um instrumento afiado de metal ou colocando ali mais tabaco. "Você sabe", disse o capitão com os olhos no horizonte distante, "que não foi totalmente por acaso que nós os encontramos." "Bem, foi por sorte que os achamos, mas também seria verdade dizer que eu estava em alerta para ver se o encontrava, eu e mais alguns por aqui." "Por quê?" perguntou Tristan. "E como você sabia da minha existência?" Em resposta, o capitão desenhou com o dedo uma forma de uma umidade condensada na madeira encerada. "Parece um castelo", disse Tristan. O capitão piscou um dos olhos para ele. "Não é a palavra para se dizer muito alto, mesmo aqui em cima. Considere que se trata de uma irmandade." Tristan olhou espantado para ele. "Você conhece um homenzinho peludo que usa chapéu e carrega um enorme fardo repleto de coisas?" O capitão deu uma batidinha com o cachimbo no costado do navio. O movimento de sua mão já tinha se apagado o desenho do castelo. "Conheço. Ele não é o único membro da Irmandade que tem interesse em sua volta para a muralha. O que me fez lembrar de uma coisa. Você deveria dizer à mocinha que se ela pretende tentar se passar por outra coisa que não o que ela é, seria bom procurar dar a impressão de que come alguma coisa, talvez qualquer coisa de vez em quando." "Eu nunca mencionei muralha em sua presença", disse Tristan. "Quando você perguntou de onde nós vínhamos, respondi do que ficou para trás. E quando perguntou onde estávamos indo, disse para o que tiver à nossa frente." "Isso mesmo, garoto", disse o capitão. "Perfeito." Passou-se mais uma semana, no quinto dia da qual Meagle declarou que Vane estava pronta para lhe retirarem a tala. A mulher soltou as ataduras improvisadas e a tala, e Vane experimentou andar mancando pelo convés, da popa à proa, segurando-se na murada. Logo conseguia andar pelo navio sem dificuldade, embora arrastasse um pouquinho a perna. No sexto dia houve uma tempestade poderosíssima, e eles apanharam 6 belos relâmpagos na caixa de cobre. No sétimo dia chegaram ao porto.
Tristan e Vane se despediram do capitão e da tripulação da nau livre perdida. Migo deu a Tristan um pequeno pote de bálsamo verde para a mão dele e para Ivane passar na perna. O capitão deu a Tristan uma bolsa de couro a tiracolo com carnes e frutas secas, tabaco picado, uma faca, uma caixa e uma pederneira. Ora, garoto, não é problema, estamos apanhando provisões aqui de qualquer forma. Enquanto Migo deu de presente a Ivane um vestido de seda azul, no qual estavam aplicadas estrelas e luas de prata muito pequenininhas, porque ele fica muito melhor em você do que jamais ficou em mim, querida. O navio atracou ao lado de uma dúzia de outros navios celestes semelhantes, do alto de uma árvore enorme, grande o suficiente para aguentar centenas de moradias embutidas em seu tronco. Ela era habitada por gente e anões, gnomos e entes das selvas, além de outras criaturas ainda mais esquisitas. Uma escada descia em torno do tronco, e Tristan e Vane desceram por ela devagar. Tristan sentiu um alívio por estar de novo pisando em alguma coisa ligada à terra firme. No entanto, de algum modo que ele nunca conseguia expressar em palavras, sentia-se decepcionado, como se, quando seus pés tocassem a terra de novo, ele tivesse perdido algo muito especial. Foram 3 dias de caminhada até a árvore porto desaparecer no horizonte. Viajavam para o oeste na direção do poente, por uma estrada larga e poeirenta. Dormiam ao lado de cercas vivas. Tristan comia frutos e nozes dos arbustos e das árvores e bebia água de córregos cristalinos. Eles encontraram poucas pessoas na estrada. Quando conseguiam, paravam em pequenos sítios, onde Tristan trocava uma tarde de trabalho por alimento e um pouco de palha no celeiro para lhe servir de colchão. Às vezes, paravam nas cidadezinhas e nos povoados do caminho para tomar banho ou comer. Ou, no caso da Estrela, para fingir que comia, e se hospedar sempre que tinham condição de pagar na estalagem do lugar. Na cidade de Simcock sobre o monte, Tristan e Ivane tiveram um confronto com um pelotão de gnomos, que poderia ter terminado mal, com Tristan passando o resto da vida travando as intermináveis guerras dos gnomos nas profundezas da terra, se não fosse pelo pensamento rápido e pela língua afiada de Ivane. Na floresta de Berenhead, Tristan desafiou uma enorme águia castanha que os teria carregado para o ninho para servir de alimento aos filhotes, que não tinha medo de nada a não ser do fogo. Numa taberna em Folkestone, Tristan conquistou enorme renome recitando de cor partes do Kubakan de Coleridge, o Salmo 23, que fala sobre a qualidade da misericórdia, o Mercador de Veneza, e um poema sobre o menino que estava parado no meio do convés incendiado, do qual todos tinham fugido, menos ele. Cada um desses textos ele tinha sido obrigado a decorar em seus tempos de escola. Ele abençoou a senhora Cherry por seus esforços e por fazer com que Tristan decorasse poesia, até ficar evidente que o povo de Folkestone tinha decidido que ele ficaria com eles para sempre e se tornaria o novo bardo da pequena cidade. Tristan e Ivane se viram forçados a escapar da cidade sorrateiramente no meio da noite, e somente escapuliram porque Ivane, de algum modo sobre o qual Tristan nunca teve uma ideia clara, conseguiu persuadir os cachorros da cidade a não latirem contra eles saíram. O sol bronzeou de um tom castanho o rosto de Tristan e desbotou seus trajes até eles ficarem numa cor de ferrugem e poeira. Ivane continuava branca como a lua e não deixou de mancar, por mais léguas que cobrissem. Uma noite, quando estavam acampados à beira de uma mata fechada, Tristan ouviu algo que nunca tinha escutado, uma linda melodia, estranha e comovente. Ela lhe encheu a cabeça de visões e o coração de assombro e prazer. A música fez com que ele pensasse em espaço sem limite, em imensas esferas cristalinas que giravam com um vagar indestrutível pelos vastos salões do ar. A melodia o transportou, o levou para além de si mesmo. Depois do que poderiam ter sido horas e também poderiam ter sido apenas minutos, a música terminou e Tristan deu um suspiro. Foi fantástico, disse ele. Os lábios da estrela formavam a contragosto um sorriso e os seus olhos se iluminaram. Obrigada, disse ela. Acho que até agora eu não tinha sentido vontade de cantar. Eu nunca ouvi nada parecido. Algumas noites, as minhas irmãs e eu costumávamos cantar juntas, canções como essa, todas sobre como a Senhora Nossa Mãe, a natureza do tempo e as alegrias de brilhar e da solidão. Sinto muito, disse ele. Não sinta, respondeu ela. Pelo menos ainda estou viva. Tive a sorte de cair na Terra Encantada e acho provável que tenha sido sorte encontrar você. Obrigado, disse Tristan. Não há de quê, respondeu a estrela. Por sua vez, ela também deu um suspiro e ficou olhando para o céu através das falhas das copas nas árvores.
Tristan estava procurando por algum alimento para a refeição matinal. Tinha encontrado cogumelos em uma meixeira, coberta de frutos roxos que tinham amadurecido e murchado até quase parecerem ameixas secas. Quando avistou a ave no mato rasteiro, não fez nenhum esforço para pegá-la. Tinha sofrido um grande choque algumas semanas antes, quando, depois de ter por pouco deixado de capturar uma grande lebre parda para o jantar, viu que ela parou à beira da floresta, olhou para ele com desdém e disse: Bem, imagino que você se orgulhe muito de si mesmo, só isso, antes de disparar pelo meio do capim alto. Mas ficou fascinado com a ave. Era mesmo extraordinária, grande como um fazão, mas com a pluma toda cheia de cores, vermelhos e amarelos berrantes e azuis fortes. Parecia uma refugiada dos trópicos, totalmente deslocada nesse mundo verde repleto de samambaias. Quando ele se aproximou, a ave teve um sobressalto, deu uns pulinhos desajeitados e, à medida que ele chegava mais perto, deu gritos de extrema aflição. Tristan se abaixou, apoiando um dos joelhos ao lado dela, murmurando palavras tranquilizadoras. Estendeu a mão para tocar na ave. A dificuldade estava evidente. Uma corrente de prata presa ao seu pé tinha se enredado na protuberância retorcida de uma raiz saliente, e a ave tinha ficado presa ali, sem conseguir se mexer. Com cuidado, Tristan desenrolou a corrente prateada, desenganchando-a da raiz, enquanto com a mão esquerda afagava a plumagem eriçada da ave. Pronto, pronto, disse-lhe a ave. Pode voltar para casa. Mas a ave não fez nenhuma menção de sair perto dele. Em vez disso, olhava fixamente para o rosto de Tristan, com a cabeça inclinada para um lado. Olhe, disse Tristan, sentindo-se bastante estranho e constrangido. É provável que alguém esteja preocupado com você. E estendeu uma das mãos para pegar a ave. Nesse instante, alguma coisa o atingiu, deixando-o atordoado. Apesar de estar parado, teve a impressão de que tinha colidido a toda velocidade com um muro invisível, cambaleou e quase caiu. Ladrão! Gritou uma voz velha e esganiçada. Vou transformar seus ossos em gelo e assá-los numa fogueira. Vou lhe arrancar os olhos e prender num arenque e outro numa gaivota, para que a dupla visão do mar e do céu o leve à loucura. Vou transformar sua língua numa minhoca puladeira. Seus dedos vão se tornar navalhas e formigas de fogo vão lhe causar comichão, de modo que cada vez que você se coçar... Não precisa bater tanto na mesma tecla, disse Tristan à velha. Não roubei sua ave. A corrente estava enganchada numa raiz. Eu tinha acabado de soltá-la. Furiosa, ela lhe lançou um olhar cheio de suspeita, por baixo da gaforinha grisalha. Depois avançou depressa e apanhou a ave. Segurou-a no alto e murmurou alguma coisa para ela. A ave respondeu com um estranho gorjeio melodioso. A velha semicerrou os olhos. Bem, pode ser que o que você diz não seja mentira deslavada, admitiu ela com extrema relutância. Não é mentira de jeito nenhum, disse Tristan, mas a velha e a sua ave já tinham atravessado metade da clareira. Por isso, ele recolheu os cogumelos e ameixas e voltou para onde tinha deixado Ivane. Ela estava sentada à margem do caminho, esfregando os pés. Sentia dor na bacia e também na perna, enquanto a sensibilidade aos pés ia se tornando cada vez mais forte. Às vezes, à noite, Tristan ouvia soluçar baixinho sozinha. Ele esperava que a lua lhe mandasse mais um unicórnio, mas sabia que isso não aconteceria. Bem, disse Tristan a Ivane, foi esquisito. Ele lhe narrou os acontecimentos da manhã e achou que o assunto estava encerrado. É claro que estava enganado. Algumas horas mais tarde, Tristan e a estrela iam seguindo pelo caminho da floresta, quando foram ultrapassados por um carroção pintado com cores vivas, puxado por duas mulas cinzentas e conduzido pela velha que tinha ameaçado transformar seus ossos em gelo. Ela refreou as mulas e chamou Tristan, curvando seu dedo ossudo. Venha cá, menino, disse ela. Pois não, senhora, respondeu ele, aproximando-se com cautela. Parece que lhe devo desculpas, disse ela. Parece que você estava falando a verdade. Conclusão precipitada de minha parte. Foi mesmo, disse Tristan. Deixe-me olhar para você, disse ela, descendo para o leito da estrada. Seu dedo gelado tocou no ponto mole por baixo do queixo de Tristan, forçando-o a levantar a cabeça. Os olhos da cor de avelã do menino encaravam com firmeza os olhos verdes da velha. Você até que me parece bem honesto, disse ela. Pode me chamar de Madame Samel. Estou a caminho de Muralha, para a feira. Estive pensando que seria bom ter um rapaz para cuidar de minha pequena banca de flores. Sabe, eu vendo flores de vidro. Você nunca viu nada mais bonito. Você daria um bom feirante. Nós podíamos pôr uma luva nessa sua mão para você não espantar os fregueses. O que me diz?
Com licença, disse Tristan depois de pensar um pouco. Foi então até onde estava Ivane para decidir com ela, e juntos eles voltaram até onde a velha estava. Boa tarde, disse a estrela. Nós analisamos sua oferta e achamos que... E então? Perguntou Madame Samelli com os olhos fixos em Tristan. Não fiquei parado como um Palermo. Fale, fale, fale. Não tenho nenhum desejo de trabalhar para a senhora na feira, disse Tristan, porque tenho meus próprios assuntos a tratar por lá. Mas se pudéssemos pegar uma carona com a senhora, minha companheira e eu estamos dispostos a pagar pelo transporte. Madame Samelli abanou a cabeça. Isso de nada me adiantaria. Posso apanhar lenha para mim mesma, e você só seria mais um peso para infiel e desesperançado. Não aceito passageiros. Ela subiu de novo para o banco do condutor. Mas eu lhe pagaria, insistiu Tristan. A megera deu risadinhas, desdenhosa. Não existe nada que você possa ter que eu aceitaria em pagamento. Agora, se não quer trabalhar para mim na feira em Muralha, trate de sumir na minha frente. Tristan levou a mão à casa do botão de seu gibão e apalpou o que estava ali, frio e perfeito como sempre estivera em todas as suas andanças. Tirou o objeto do lugar e o exibiu para a velha segurando-o no alto, entre o indicador e o polegar. A senhora diz que vende flores de vidro. Será que estaria interessada nessa aqui? Era uma fura-neve feita de vidro verde e vidro branco, trabalhada com esmero. Dava a impressão de ter sido colhida da campina naquela manhã, ainda com orvalho nela. A velha examinou a flor com os olhos contraídos, apreciando as folhas verdes e as pétalas brancas muito unidas. Soltou então um guincho que poderia ter sido um grito angustiado de alguma ave de rapina, da qual tivesse sido arrancado algo valioso. — Onde você conseguiu isso? Gritou ela. — Passe já para mim agora. Tristan fechou os dedos em torno da fura-neve, escondendo-a e deu 2 passos para trás. Disse ele, aumentando a voz. Acabo de me lembrar que tenho um carinho muito especial por essa flor, que foi um presente de meu pai, quando deu início às minhas andanças, e que, suspeito eu, tem uma tremenda importância pessoal e familiar. Ela, sem dúvida, me trouxe sorte, de um modo ou de outro. Talvez o melhor para mim seja ficar com a flor, e eu e minha companheira poderemos ir até a muralha a pé. Madame Samelli parecia estar dilacerada entre o desejo de ameaçar e o de engambelar. As emoções passavam por seu rosto tão abertamente que ela dava a impressão de estar quase vibrando com o esforço de que fazia para mantê-la sob controle. Então ela conseguiu se dominar e falou com uma voz que estalava de tanto autodomínio. Ora, ninguém precisa se precipitar. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. Ah, disse Tristan, duvido. Seria preciso que fosse um acordo muito bom de verdade para me interessar. E ele precisaria incluir certas garantias de segurança e salvaguardas que assegurassem que o seu comportamento e seus atos para comigo e minha companheira fossem sempre inofensivos. Deixe-me ver de novo a fura-neve, implorou a velha. A ave de cores vivas com a corrente de prata numa das penas saiu esvoaçando pela porta aberta do carroção e dali do alto ficou observando a negociação. Coitadinha, disse Vane, acorrentada desse jeito, por que a senhora não solta essa ave? Mas a velha não lhe deu resposta, não tomando conhecimento dela. Foi o que Tristan pensou. Eu o transportarei até a muralha, e juro, por minha honra e por meu verdadeiro nome, que nenhuma ação de minha parte há de prejudicá-lo nessa viagem. Nem que por omissão ou por ação indireta, mal algum venha a atingir a mim ou a minha companheira. Como queira. Tristan pensou um pouco. Sem dúvida, não confiava na velha. Quero que a senhora jure que chegaremos à muralha com a mesma forma, no mesmo estado e condição em que nos encontramos agora, e que a senhora nos fornecerá abrigo e alimento ao longo do caminho. A velha estalou a língua e fez que sim. Com dificuldade, ela desceu do carroção mais uma vez, pigarreou e cuspiu na terra. Agora você, disse ela, apontando para a rodela de saliva. Tristan cuspiu ao lado. Com o pé, a velha esfregou as 2 manchas para sempre se unirem. Pronto. O negócio está feito. Agora me dê a flor. A ganância, a voracidade estavam tão óbvias em seu rosto que Tristan teve certeza de que poderia ter feito um melhor negócio, mas entregou à velha a flor de seu pai. Quando a velha a segurou, seu rosto se abriu num sorriso desdentado. Ora, acho que essa flor é o modelo daquele que aquela criança maldita deu de mão beijada há quase 20 anos. Agora, meu rapaz, disse olhando para Tristan com seus olhos velhos e penetrantes. Diga-me se você sabe que tipo de coisa andou usando na lapela. Uma flor de vidro. A velha deu uma risada tão forte e tão de repente que Tristan achou que ela estava se engasgando. É um talismã solidificado, disse ela. Um objeto de poder.
Nas mãos certas, um objeto desses pode realizar assombros e milagres. Veja. Ela segurou a fura-neve acima da própria cabeça e então veio descendo a mão lentamente até fazer com que a flor roçasse na testa de Tristan. Por não mais que um instante, ele teve uma sensação estranhíssima, como se, em vez de sangue, o que estava correndo por suas veias fosse melaço, escuro e espesso. Então as formas do mundo mudaram. Tudo se tornou de enorme tamanho e altura. Parecia que a própria velha agora era uma giganta, e a visão de Tristan estava confusa e pouco nítida. Duas mãozorras desceram e o apanharam com delicadeza. O carroção não é dos maiores, disse Madame Samelle, numa voz de retumbar líquido, lento e grave, e eu vou cumprir meu juramento à risca, pois você não sofrerá nenhuma lesão e terá abrigo e alimento durante a viagem até a muralha. E então ela enfiou a ganaz no bolso do avental e voltou a subir no carroção. E o que a senhora pretende fazer comigo? Perguntou Ivane, mas não ficou totalmente surpresa quando a mulher não respondeu. Acompanhou a velha até o interior escuro do carroção. Era apenas um cômodo. Ao longo de uma lateral havia uma grande vitrine feita de couro e pinho, com 100 compartimentos, e foi num desses compartimentos, numa camada de lanugem de cardo, que a velha pôs a fura-neve. Ao longo do outro havia uma pequena cama com uma janela acima dela e com um grande armário. Madame Samelle se abaixou e puxou do espaço entulhado por baixo de sua cama uma gaiola de madeira. Tirou do bolso arganaz que não parava de piscar os olhos e colocou dentro da gaiola. Depois pegou um punhado de nozes, sementes e frutinhos de uma tigela de madeira e dispôs no interior da gaiola, que pendurou numa corrente no centro do carroção. Pronto, disse ela, abrigo e alimento. Tudo isso Ivane observava com curiosidade do lugar de onde estava sentada na cama da velha. Eu estaria correta, perguntou com boas maneiras, em concluir que, com base nas provas disponíveis, a saber que a senhora não olhou para mim, ou se olhou, seus olhos não podem me registrar, e que a senhora não me disse uma palavra sequer, e que transformou meu companheiro num bichinho, sem tomar uma providência semelhante ao meu respeito, que a senhora não tem como me ver ou me ouvir? A bruxa não deu resposta, foi até o assento do condutor, sentou e segurou as rédeas. A ave exótica foi saltitando até o lado dela e chirreou uma vez, num tom de curiosidade. É claro que cumpri a palavra dada à risca, disse a mulher, como que em resposta. Ele será transformado de volta na campina da feira, portanto vai recuperar a sua forma antes de chegar à muralha. E depois que o transformar de volta, terei de transformar você novamente em um ser humano, porque ainda não encontrei uma criada melhor que você, sua tonta. Eu não ia poder aguentar o fulaninho me estorvando o dia inteiro, cutucando, esmiuçando e fazendo perguntas. E ainda por cima teria de alimentá-lo com mais do que nozes e sementes. Ela lhe deu um abraço apertado, balançando para frente e para trás. Ah, ainda está para nascer uma criatura que consiga me passar a perna, e acredito que a flor desse caipira seja ainda melhor do que a que você me fez perder todos esses anos atrás. Ela estalou a língua, sacudiu as rédeas e as mulas partiram em silêncio pela trilha da floresta. Enquanto a bruxa conduzia o carroção, Ivane descansava na cama bolorenta. O carroção estalava e balançava no caminho através da floresta. Quando parava, Ivane acordava e se levantava, enquanto a bruxa dormia. Ivane ficava sentada no teto do carroção, olhando para as estrelas no céu. Às vezes, a ave da bruxa vinha se sentar ao seu lado, e ela afagava e cumulava as atenções, porque era bom ter por perto alguma coisa que reconhecesse a sua existência. Mas quando a bruxa estava em atividade, a ave fingia não tomar o menor conhecimento de Ivane. Ivane também se importava com o pobre arganaz, que passava a maior parte do tempo em sono profundo, todo enrolado com a cabeça entre as patas. Quando a bruxa saía para recolher lenha ou buscar água, Ivane abria a porta da gaiola e fazia carinhos nele e conversava com ele. Em algumas ocasiões, chegou a cantar para ele, mas não sabia dizer se alguma coisa de Tristan restava no arganaz. Ele olhava para ela com os olhos plácidos e sonolentos, como gotas de tinta preta, e cujo pelo era mais macio do que penugem de ganso. Ela já não sentia dor na bacia, agora que não estava caminhando todos os dias. Seus pés também não estavam tão doloridos. Sabia que no futuro sempre haveria de mancar, porque Tristan não era nenhum cirurgião quando se tratava de consertar um osso fraturado. Apesar de ele ter feito o melhor possível, Migo tinha reconhecido isso. Quando, como aconteceu raramente, eles encontravam outras pessoas, a estrela se esforçava o máximo para não aparecer. Contudo, ela logo descobriu que,
Mesmo quando alguém lhe dirigia a palavra dentro do campo de audição da bruxa, como quando ocorreu uma vez com o lenhador, alguém apontava para ela e fazia a Madame Semele alguma pergunta a seu respeito. A feiticeira não parecia ser capaz de perceber a presença de Vane, ou mesmo de ouvir qualquer coisa relacionada à existência da estrela. E assim, de uma forma chacoalhante que sacudia os ossos, as semanas se passaram no carroção, para a bruxa, a ave, o arganaz e a estrela caída.